Risco de manifestação das síndromes demenciais. De acordo com Guimarães e colaboradores de 2018, as síndromes demenciais caracterizam-se pelas perdas de múltiplas habilidades cognitivas funcionais, além de alguns aspectos clínicos, como, primeiro, a perda da memória, principalmente a recente. Segundo alguns estudos, uma grande parte da população brasileira a partir dos 60 anos, 65 anos de idade, essas pessoas já começam a apresentar um declínio, uma diminuição da sua memória. Essa memória recente, ela se refere a informações do dia. Por exemplo, quando nós vamos entrevistar um idoso pelo período do final do dia, pela noite, perguntando o que ele comeu no café da manhã, o que ele almoçou, o que ele fez de atividades ao longo do dia. Quando esse idoso ele apresenta essa perda de memória recente, ele não vai conseguir lembrar de muitas informações daquele dia ou do dia anterior. Ou seja, informações recentes, mais próximas de alguns acontecimentos que ocorreram. Então essas informações elas se perderam e o idoso ele vai ter uma grande dificuldade de lembrar de muitos acontecimentos. Então essa perda de memória ela é algo preocupante que já vai influenciar nas atividades do dia a dia do idoso. Segundo, alterações da linguagem, da compreensão de problemas e novas situações ambientais, prejuízos na aprendizagem e no julgamento. O idoso que ele começa a apresentar alguns sinais de síndromes demenciais, ele já vai ter dificuldade de se expressar, de conversar, de conseguir entender alguns problemas e situações do cotidiano, e ele vai ter prejuízos na sua aprendizagem. Ele vai ter uma grande dificuldade de assimilar novos conteúdos e informações no dia a dia. Número 3. Prejuízo na capacidade de planejamento e monitoração de atos complexos e diminuição da fluência verbal. Neste caso, o idoso ele vai ter dificuldades de realizar atividades complexas, como ir ao supermercado para fazer compras, analisar sua conta bancária e fazer cálculos para verificar como é que ele vai utilizar o dinheiro dele no mês ou no espaço de uma semana. Quando o idoso ele vai estar no meio de um grupo de muitas pessoas e naquele momento ele vai estar conversando com eles. Essas e outras atividades complexas são exemplos de situações que o idoso ele vai ter dificuldade de poder resolver ou de poder estar inserido de forma adequada nessas situações. Então ele já vai começar a ter dificuldade para fazer essas atividades mais complexas e também a sua fluência verbal ela vai ser interferida, vai haver uma diminuição. 4. Alterações da personalidade, como a perda dos hábitos sociais mais refinados e do controle emocional, além do descuido com a higiene pessoal e a alimentação. Então, mediante a esses sinais de síndromes demenciais, o idoso ele já vai começar a ver uma mudança na sua personalidade. Ele vai ter mais dificuldade de se relacionar com os diferentes grupos, que têm ideias diferentes da dele, comportamentos diferentes, crenças, opiniões contrárias a dele. Já existe uma maior tendência dele ter conflitos e brigas com esses grupos diferentes. Quanto às suas emoções, elas vão se tornar mais intensas. Quando ele estiver com raiva, essa raiva vai ser mais forte. Ele vai ter mais dificuldade de controlar. Quando ele estiver muito triste, da mesma forma. Então as suas emoções
vão apresentar níveis mais alterados e ele não vai conseguir ter um controle como ele conseguia antes. E um ponto muito importante aqui é o descuido com a higiene e com a alimentação. Assim, ele terá maior chance de desenvolver problemas, doenças, infecções, pela essa falta do cuidado da higiene. E uma pessoa que não se alimenta bem, ela também vai ser uma pessoa mais fraca, que vai também apresentar uma maior deficiência com relação a habilidades mentais, com relação a cálculos, memória, tempo de ação e reação, comunicação e expressão corporal. Diante a tudo isso, observamos que existe uma necessidade muito grande da família intervir com os seus idosos. Os filhos já passam a ter uma responsabilidade maior para com os pais, para acompanhar seus pais ao longo do dia. O idoso precisa então ser acompanhado durante a sua alimentação, as suas principais refeições, café da manhã, almoço, lanche, jantar, uso de medicamentos. Caso ele tenha uma ou mais doenças, ele precisa tomar seus medicamentos dentro de um determinado horário, no período do dia. Ele precisa ter os seus momentos de lazer, de descanso, ele precisa se exercitar para fortalecer seus músculos, ossos, pele e o seu sistema nervoso. Todo esse cuidado ele deve ser direcionado para o idoso, para que ele tenha uma melhor saúde e qualidade de vida. Por isso, cuide dos idosos que estão inseridos na sua família. Procure profissionais especializados na área da saúde do idoso para que vocês possam compartilhar novos conhecimentos e para que vocês possam acompanhar a evolução, o tratamento do idoso dentro da sua casa. Tenham todo esse cuidado e assim nós poderemos contribuir para a promoção da saúde e da qualidade de vida para as pessoas que estão na terceira idade. Deus abençoe a todos.